noite, Angola! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Estamos de volta e vamos levar até você, caro telespectador, as últimas notícias sobre as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Sem mais demoras, passamos então para as eleições. Esta semana, as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris realizam os seus últimos eventos onde expressam os seus argumentos finais, buscando conquistar o último voto antes do dia da eleição. Donald Trump realizou o seu grande último evento de campanha em Nova York, no Madison Square Garden, com cerca de 20 mil participantes. O comício foi marcado por uma retórica anti-imigrante e ataques diretos ao Partido Democrata. Estiveram presentes figuras notáveis como Elon Musk, o presidente da Câmara dos Representantes Mike Johnson, Melania Trump e os seus filhos. Durante o evento, Donald Trump destacou a possibilidade de implementar a pena de morte para os imigrantes ilegais que cometerem assassinatos e fez comentários depreciativos sobre Kamala Harris. Donald Trump prometeu ainda recortar os impostos. A controvérsia aumentou quando o comediante Tony Hinchcliffe comparou a ilha de Porto Rico a uma lixeira, gerando uma grande indignação e a reação das celebridades porto-riquenhas como Ricky Martin, Jennifer Lopez, Luís Fonsi e outros, que logo a seguir reiteraram seu apoio a Kamala Harris, que também não deixou de reagir. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Em seguida, a campanha republicana distanciou-se dos comentários, afirmando que não refletem a posição de Donald Trump. Kamala Harris, por sua vez, realiza hoje o seu grande último evento de campanha, onde apresentará os seus argumentos finais e a sua agenda, buscando conquistar os eleitores indecisos antes do dia da eleição. O FBI advertiu que os países inimigos dos Estados Unidos estão a tentar usar a inteligência artificial para criar desinformação de modos a influenciar os votantes nesta eleição. As agências de inteligência advertiram ainda para um potencial caos pós-eleição se Donald Trump perder a reeleição. O mundo inteiro está a acompanhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos, enquanto que alguns países estão mesmo a tentar influenciar o resultado, conforme alertam as agências de inteligência americana. O governo dos Estados Unidos interrompeu as operações de interferência russa que visavam os eleitores norte-americanos e afirma que o Irão está por detrás destas tentativas de piratear as campanhas de ambos os candidatos presidenciais. As agências de inteligência emitiram alertas sobre possíveis interferências estrangeiras nas eleições, destacando preocupação que dão conta que países inimigos dos Estados Unidos possam estar a tentar minar o processo democrático. Segundo os oficiais do FBI, a Rússia está particularmente focada em fomentar agitação e possivelmente incitar a violência, especialmente se o ex-presidente Donald Trump perder a reeleição. Novas informações revelam que a Rússia já está envolvida na disseminação de desinformação no seio dos eleitores americanos e tudo faz parte de um esforço mais amplo para influenciar a opinião pública por meio de narrativas fabricadas. A Direção de Inteligência Nacional, o FBI, e a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura Americana levantou preocupações de que potências estrangeiras possam explorar o período pós-eleição para ampliar a agitação interna e lançar dúvidas sobre a validade dos resultados das eleições. As agências também apontaram que, embora seja improvável uma interferência direta na votação, atores estrangeiros podem usar a desinformação para desafiar a integridade do processo eleitoral, incluindo a contagem e certificação dos votos. Com o dia das eleições a aproximar-se cada vez mais, as agências de inteligência dos Estados Unidos continuam a monitorar e a combater essas operações de influência que devem persistir até o dia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos da América. Nesta fase decisiva das eleições, Kamala Harris avança nas pesquisas com forte apoio em temas como a proteção da democracia e o direito ao aborto, enquanto Donald Trump continua a ressoar com os eleitores focado em temas como a economia e imigração.
Há poucos dias das eleições, Kamala Harris continua à frente nas sondagens, com destaque em temas como a proteção da democracia e direitos reprodutivos. Em contrapartida, o candidato republicano Donald Trump mantém um apoio em áreas centrais como a economia e imigração, mobilizando eleitores preocupados com a inflação e a segurança nas fronteiras. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Nesta reta final, o Partido Democrata reforça a sua presença com Barack Obama participando de um evento virtual com a comunidade negra que arrecadou $1 milhão para a campanha de Harris. Barack Obama, I say to you, your friendship and your faith in me and in our campaign means the world. Thank you, Mr. President. Michelle Obama, por sua vez, esteve em Michigan, onde destacou o impacto do direito ao aborto, alertando sobre os riscos à saúde das mulheres caso Donald Trump volte à presidência. Please do not hand our fates over to the likes of Trump, who knows nothing about us. O seu apelo emocional visa reforçar a mensagem de que as políticas de Trump representam uma ameaça aos direitos conquistados. A polarização nas preferências do eleitorado reflete uma disputa acirrada, onde cada voto se torna crucial para determinar o rumo do país, enquanto Kamala Harris se consolida como a escolha progressista em questões sociais e democráticas. Trump aposta na confiança de eleitores conservadores, reforçando o seu histórico em segurança e economia. Esta combinação de temas promete tornar os dias que antecedem o pleito eleitoral ainda mais intenso, com as campanhas ajustando as suas estratégias de mobilização para garantir a participação em massa nas urnas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos dá conta que há um aumento considerável de ansiedade entre as famílias americanas em meio à aproximação ao dia da eleição que preocupa os especialistas de saúde. À medida que o dia da eleição se aproxima, a tensão emocional dos Estados Unidos está em alta, resultando de um aumento de conflitos interpessoais e estresse. Uma recente pesquisa revelou que cerca de 79% dos entrevistados americanos relataram sentir ansiedade em decorrência do processo eleitoral. Além disso, uma sondagem da AMFM indicou que 22% dos participantes acredita que as eleições estão a afetar negativamente a sua saúde mental. You hear so much on both sides non-stop, like it's the end of democracy. Two different characters, outlook on life. It's just a crazy world. He is only focused on himself. She's a low IQ individual. Especialistas em saúde atribuem essa ansiedade aos altos níveis de polarização entre os partidos que apresentam propostas divergentes. Isso leva os eleitores a refletirem sobre o impacto que a derrota do seu partido pode ter em suas famílias e ideias, contribuindo para um ciclo de pensamentos negativos que intensifica a ansiedade. À medida que o país aguarda com ansiedade o dia e os resultados finais das eleições, surgem questionamentos sobre como é que os dois candidatos vão reagir aos resultados das eleições. Analistas sugerem que tanto Kamala Harris como Donald Trump podem seguir direções distintas, refletindo posicionamentos que alinham com os seus partidos e a polarização política nos Estados Unidos. Winning is easy, losing is never easy. Not for me, it's not. Esta é uma análise das tendências gerais das respostas e das possíveis abordagens que tanto Kamala Harris como Donald Trump poderiam adotar após o resultado das eleições. Paciência e confiança no processo democrático representando a liderança democrata, Kamala Harris deve manter a tradição do seu partido, enfatizando a importância de respeitar cada voto e aguardar os resultados oficiais. Caso faça um pronunciamento, Harris provavelmente pedirá calma e confiança na contagem dos votos, reiterando o seu compromisso com a certificação dos resultados. Se houver questionamentos, a expectativa é que Harris e os democratas sigam o caminho judicial para tratar quaisquer disputas, evitando desacreditar o processo publicamente.
E quanto ao candidato republicano Donald Trump, que já levantou dúvidas sobre a integridade dos processos eleitorais em pleitos passados, pode adotar uma postura de ceticismo caso os resultados não lhes sejam favoráveis. Want to try and steal an election? Our elections are bad. We won the election in 2020. Who the hell knows what's going to be in 2024? Se vitorioso, é provável que utilize o resultado para reafirmar a sua popularidade e legitimidade, descrevendo-o como uma validade da justiça do processo. A tensão entre as posições dos partidos sobre a transparência eleitoral coloca o país em uma encruzilhada. A resposta dos líderes pode tanto desencadear novos desafios, como abrir espaço para a união nacional, dependendo da proximidade dos resultados e da reação da população. Obviamente que as reações dos dois candidatos só serão conhecidas após o dia da eleição, mas esta é a linha de pensamento de muitos americanos sobre como é que Donald Trump e Kamala Harris podem vir a reagir aos resultados das eleições. Nós vamos agora a uma breve pausa, é rápido, não saia daí, nós voltamos já já com muito mais. Estamos de volta e vamos continuar a levar a informação sobre as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos da América a todos os angolanos. Bem, o cenário é praticamente o mesmo. É uma eleição cerrada, uma eleição praticamente empatada, como vem aqui. Donald Trump e Kamala Harris continuam a batalha nos estados pêndulos. Nós vamos agora ao mapa dos Estados Unidos da América, mas hoje trazemos um cenário diferente. Na hipótese de um empate, você saberia quem chegaria à Casa Branca? Fica com esta pergunta que você vai saber a resposta no final desta apresentação. Neste momento, como vem o mapa a vermelho e azul, as cores dos estados a vermelho são estados que continuam a inclinar-se mais ao Partido Republicano, ou seja, continuam a votar para Donald Trump. E os estados em azul são os estados que continuam a votar para o candidato democrata, ou seja, para Kamala Harris, para a candidata democrata Kamala Harris. Então, em termos de pontuação, não mudou muito. Continua 226 para Kamala Harris e 219 para Donald Trump. A verdadeira batalha destas eleições, como todos temos estado a acompanhar, está a acontecer nos estados pêndulos, ou seja, nos 7 estados, que são nada mais nada menos que a Arizona, a Carolina do Norte, a Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Nevada. Hoje trazemos um cenário diferente, um cenário de uma possível hipótese de um empate. Como estamos a ver, é uma eleição cerrada, é uma eleição praticamente empatada, na qual pode-se dar a possibilidade de um empate. Então, vamos supor que a candidata democrata Kamala Harris ganha em Arizona, na Carolina do Norte e na Geórgia. E o candidato republicano Donald Trump ganha em Michigan, em Pensilvânia, em Wisconsin e em Nevada. O que é que teríamos em termos de resultado? Seria exatamente um empate. Como vemos aqui, os dois candidatos teriam a pontuação de 269 votos para cada. Quer dizer que nenhum dos dois atingiria o número mágico de 270 votos. Então, na eventualidade de um empate, quem é eleito presidente dos Estados Unidos da América? Você em casa sabe? Não se preocupa, nós temos a resposta. Na eventualidade de um empate, dar-se-ia o que é conhecido como uma eleição de contingência. O que é uma eleição de contingência? Uma eleição de contingência é quando nenhum dos candidatos atinge os 270 votos necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Agora, como é que o presidente é eleito? Normalmente, o Congresso elege o Poder Executivo e a Câmara dos Representantes elege o presidente. Isto na eventualidade de uma eleição de contingência, quando nenhum dos candidatos atinge os 270 votos. Agora vem, se a Câmara dos Representantes ter de eleger o presidente dos Estados Unidos da América numa eleição de contingência, Donald Trump será eleito presidente dos Estados Unidos da América. Pois é. Eu espero que você aí em casa tenha percebido e tenha uma ideia agora um pouco mais clara daquilo que é a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos da América. Nós vamos continuar a trazer a informação. Assim, caro telespectador, por favor, continue em nossa companhia.
Na cidade de Wilmington, estado de Delaware, o presidente Joe Biden emitiu seu voto na tarde de segunda-feira, refletindo assim os esforços do Partido Democrata para garantir uma alta participação dos votantes, especialmente em estados cruciais. O presidente Joe Biden exerceu seu direito de voto nesta segunda-feira em Wilmington, Delaware, enquanto os Estados Unidos se aproxima de um momento decisivo das eleições. Além de Biden, outras figuras influentes do Partido Democrata, como Tim Walz, também já registraram os seus votos, reforçando assim o compromisso da liderança democrata em garantir uma ampla participação. Super exciting. Cast my vote for Kamala Harris. A presença de Joe Biden e outras figuras nas urnas é um indicativo do esforço dos democratas para mobilizar eleitores em todo o país, destacando a importância da participação nas eleições que determinarão o futuro de questões cruciais para a nação. Até 2024, os dados da votação antecipada mostram que os democratas estão à frente em estados decisivos como a Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Over these next 8 days, yes, we will win. Yes, we must win. Segundo a Target Smart, os democratas registraram mais votos do que os republicanos nestes locais, embora o Partido Republicano tenha vantagem em Nevada, onde a votação antecipada começou recentemente. De modo geral, a participação antecipada é ligeiramente menor em comparação com 2020, mas a mobilização democrata permanece forte, refletindo os esforços para garantir uma alta participação, especialmente em estados cruciais para o desfecho das eleições. E chegamos assim ao fim de mais uma edição do nosso programa. Nós vamos voltar numa próxima edição com muito mais. Até lá!